Olá, tudo bom? A caminhada pode ser maravilhosa, independente da idade, com 40, 50, 60 anos, para ajudar a proteger o cérebro, o coração, a glicose, as articulações e até a sua independência. Mas existem alguns detalhes muito importantes que muitas pessoas fazem errado ao caminhar, que podem botar tudo a perder e piorar a sua saúde, inclusive. São coisas que você tem que prestar atenção no dia a dia. Senão você vai fazer a caminhada e vai continuar com a barriga grande, com a glicose alta, perdendo massa muscular, sentindo dor e até aumentando o envelhecimento metabólico mais rapidamente. Você precisa saber quais são essas coisas. Fica aí até o final, você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você caminha ou não, quantas vezes por semana e por quanto tempo você caminha. Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários. A gente sabe que depois de 50, 40, né? Já começa aos 40 mesmo. 50, 60, o nosso corpo começa a mudar, né? A massa muscular pode ir diminuindo aos poucos, a chamada sarcopenia. O nosso metabolismo pode desacelerar e a nossa recuperação muscular pode ir ficando mais lenta. Além disso, a gente tem uma questão com relação à resistência à insulina, que tem uma tendência a aumentar com o passar da idade. E também a circulação sanguínea pode ficar menos eficiente. Com o passar do tempo também, a gente pode aumentar o risco de ter uma inflamação crônica de baixo grau. Isso tudo faz parte do envelhecimento, mas o problema não é envelhecer, né? A gente quer chegar lá, envelhecer, sinal de que tem uma vida longeva, que você, enfim, né, tá conseguindo, enfim, né, viver bem a sua vida. O problema é envelhecer sem saúde, sem estímulo adequado. E é justamente aí que a caminhada entra, porque quando a gente caminha da maneira correta, é um exercício muito bom e o corpo responde super bem. E o mais importante é que, além de todos os benefícios para o corpo e para a saúde, a parte mental também acompanha e melhora essa questão de controle mesmo da saúde mental, ansiedade, até mesmo de forma complementar com a depressão. Então, a gente sabe que caminhar da forma correta pode melhorar, a diminuir o risco cardiovascular, o controle glicêmico, menos risco de diabetes tipo 2, menos inflamação do corpo, até mesmo diminuir o declínio cognitivo, né, que acontece com o passar dos anos. Mas o nosso corpo responde à caminhada de acordo com a forma que ela é feita. E tem alguns erros que podem comprometer a caminhada e fazer aquele esforço que você teve lá nos 30, 40, 50 minutos diários não corresponderem, né, a isso tudo que você investiu ali. Vamos começar a falar dos principais erros que as pessoas cometem e por isso que a caminhada não está surtindo efeito, até mesmo está prejudicando a sua saúde. O erro número 1, eu acho que é o mais prevalente, é caminhar devagar demais, sem gerar um estímulo real no corpo. Muitas pessoas pensam que qualquer tipo de caminhada já vai cumprir um papel importante, dar efeito no seu corpo. Mas, claro, assim, óbvio, né? Qualquer movimento é melhor do que nada. Mas existe uma diferença entre você passear, né? Andar com o cachorrinho, dar uma olhada, assim, como estão as plantinhas da sua vizinhança e fazer um exercício físico para estimular o organismo. O corpo precisa de um certo nível de desafio para gerar uma adaptação, uma resposta metabólica. E quando a caminhada ela é extremamente lenta, é muito confortável, sem nenhuma programação do que eu vou fazer naquele dia, o estímulo cardiovascular e metabólico pode ser muito pequeno. Então, isso é muito importante se você tem pré-diabetes, se você tem resistência à insulina, se você tá com a barriga grande, se você tem um metabolismo mais lento e quer ter resultados mais rápidos, porque os músculos, eles funcionam como uma esponja que ajuda a captar a glicose. Quando você caminha em um ritmo um pouco mais ativo, né, mais forte, os músculos passam a utilizar mais energia. E isso sim ajuda no metabolismo da glicose. Não significa que você vai ter que sair correndo ou vai ter que subir uma ladeira muito grande, muito íngreme, nada disso. Mas que principalmente após os 50 anos, você tem que sair daquela caminhada extremamente lenta, sem nenhum estímulo cardiovascular. Uma boa referência prática é que durante parte da caminhada você pode conseguir conversar com alguém que esteja com você, mas em outra você tem que estar um pouquinho ofegante ao falar, não é ofegante ao andar. Mas se você tentar falar, tá, sabe, um pouquinho ofegante para mostrar que a intensidade já está chegando a uma intensidade moderada. Um erro básico também, que é muito comum as pessoas terem, é achar que a caminhada sozinha vai impedir a sua perda de massa muscular. A caminhada ela é excelente, ela é muito boa realmente para a parte cardiovascular, para a parte metabólica, como eu te falei, mas ela não substitui completamente o exercício de força muscular, e esse é um erro muito importante, porque como eu te falei, a partir dos 40, principalmente a partir de 50, 60 anos, a gente pode começar a desenvolver um processo de sarcopenia, que é a perda progressiva de massa muscular relacionado ao envelhecimento. E a massa muscular, ela não serve só para estética, né? Sei que quando a gente fala em massa muscular, as pessoas pensam muito na parte estética, mas ela é muito importante para o equilíbrio, para o metabolismo, para a força, para a autonomia, para sustentar as articulações e até controlar a glicose, como eu te falei antes.
Inclusive, a gente sabe hoje em dia que pessoas com mais massa muscular tendem a envelhecer metabolicamente melhor. E tem um problema muito comum, que tem gente que caminha todos os dias, mas não faz nenhum estímulo de força, nenhum exercício de musculação, de pilates, de hidroginástica, que tem alguma resistência, né? Então, o condicionamento cardiovascular pode melhorar um pouco, mas a perda muscular acontece silenciosamente. E aí isso pode levar no futuro a fraquezas, a quedas, fraturas mesmo, né? Dificuldade para levantar da cadeira, perda de independência. Então, a caminhada e o exercício de fortalecimento se complementam. É interessante que você tente fazer os dois. Existem muitos profissionais de educação física no YouTube mesmo que fazem treinos direcionados à terceira idade que você pode fazer em casa. Obviamente, o ideal é que você sempre tenha a liberação do seu médico e acompanhamento do profissional de educação física que te conhece a sua cidade para te ajudar. Mas dá uma olhadinha no YouTube, você pode botar exercícios de musculação para iniciantes, terceira idade, com certeza vão aparecer coisas bem legais aí para você. Terceiro erro é continuar caminhando, né, ou passar a caminhar, mas comer mal, não mudar a alimentação. A gente sabe que a gente não consegue compensar uma alimentação inflamatória com ultraprocessados só caminhando. Claro que a caminhada vai te ajudar, é melhor do que se você comesse mal e fosse completamente sedentário, a ideia não é essa. Mas não adianta você caminhar 30 minutos, 40 minutos por dia e achar que você pode tomar todo o refrigerante que você quiser, comer todo ultraprocessado, comida congelada, sorvete, e achar que o corpo vai responder só a esse pequeno estímulo de 30 a 50 minutos por dia. O seu dia tem 24 horas, lembra disso? Então, o corpo responde muito mais quando você consegue, além de fazer a caminhada, ter uma alimentação naturalmente anti-inflamatória, ter uma alimentação com mais alimentos naturais e menos ultraprocessados, evitar o álcool, evitar o fumo, que não tem nada a ver com alimentação, mas entra nessa questão de estilo de vida saudável, né? Com isso a gente provavelmente vai conseguir melhorar a resistência à insulina, diminuir o acúmulo de gordura abdominal, que é super importante com o passar da idade, melhorar a circulação e essa questão inflamatória, enfim, né, de uma forma mais ampla. Um erro muito comum também tem a ver você caminhar com a postura errada. A gente vê pela rua pessoas que caminham sozinhas hoje em dia olhando para o celular e essa postura é terrível para você. Aumenta o risco de queda, né? Que você pode tropeçar em alguma coisa sem perceber. Também impede que você se desconecte, melhore a parte da mente, né? De você conseguir, enfim, relaxar a parte da ansiedade também, perceber mais o ambiente ao redor. Tem gente então, que anda, às vezes não com o celular, mas olhando para baixo, com os ombros fechados, com o pescoço muito projetado para frente, com passinhos muito curtos. E isso muda a mecânica, a biomecânica da caminhada, né, dessa parte corporal. A gente sabe que uma postura errada pode influenciar na respiração, na distribuição de impacto lá dos pés, no reflexo que isso dá na coluna e até no cansaço pós-treino. Então, quando a sua postura melhora, o corpo se movimenta de forma mais eficiente. Então, o ideal é olhar para frente, para cima, ter os ombros relaxados, os braços participando da caminhada e uma passada que seja confortável para você. Outro erro importantíssimo é ignorar o melhor horário para você controlar a sua glicose. Porque se você puder escolher um horário do seu dia para fazer a sua caminhada, o ideal é que você faça depois do almoço, do jantar ou de ambos. Porque caminhadas curtas de 10 a 15 minutos depois desses horários, né, depois dessas grandes refeições, podem ajudar muito o organismo a utilizar a glicose melhor após comer. Isso é extremamente importante para quem tem pré-diabetes, para quem tem diabetes tipo 2, síndrome metabólica, resistência à insulina ou muito acúmulo de gordura na região visceral abdominal. Porque após o almoço ou o jantar é natural que a glicose suba, né? Faz parte do processo mesmo. Mas quando a gente estimula a musculatura, né? A caminhada é um tipo de estímulo, os músculos em movimento ajudam a captar mais essa glicose. Então, pequenas caminhadas após as refeições podem ter um efeito metabólico muito interessante ao longo do tempo. Então, se você falar assim para mim, Patrícia, eu não tenho tempo de sair e caminhar 30 minutos logo de manhã, nem precisa. 15 minutinhos, mesmo dentro de casa, após o almoço e 30 minutinhos após o jantar, já vão fazer os 30 minutos que você precisa e num horário que é ouro para você melhorar o seu metabolismo. Outro erro é a pessoa desistir porque não viu o resultado na balança rápido demais. Eu sei que muitas pessoas que passam a caminhar fazem isso para ajudar a controlar o peso corporal. E muitas vezes o corpo, a saúde, o metabolismo vão dar uma resposta antes do peso descer. A pessoa às vezes está dormindo melhor, tem mais disposição, já melhorou a circulação. Quando vai ver o controle da glicose já está melhor, já está ficando menos cansada, o humor melhorou, mas o reflexo da balança ainda não veio. E aí a pessoa desmotiva e acha que não está adiantando para nada. Lembra que a caminhada não é só para emagrecer, ela é para o coração, ela é para o cérebro, ela é para o seu bem-estar.
ela vai ajudar na circulação, nas articulações e você envelhecer de forma mais saudável. Então não se prende tanto na balança, ela não pode ser sua única métrica para você estar tendo um bom resultado, lembra disso. Um outro erro muito comum também são as passadas muito curtinhas e o corpo muito enrijecido. Depois dos 40, 50 anos, muita gente começa a caminhar com passos cada vez menores sem perceber. O corpo acaba ficando mais rígido, o quadril perde um pouquinho a mobilidade, os braços já quase não se mexem e a caminhada vai ficando mais travada. E isso é muito ruim, porque além de reduzir a ativação muscular, né, quando você faz um movimento mais amplo, mais completo, pode piorar o seu equilíbrio e aumentar essa ineficiência do gasto energético. Então, quando a gente também está com o corpo muito tenso caminhando, pode sobrecarregar o joelho, a lombar, o quadril, o pescoço. Então, a caminhada tem que ser fluida. Lembra de mexer os braços, né, ao longo do corpo. Lembra de dar uma passada, não vai dar uma passada maior que a perna, mas uma passada ampla, confortável. Caminhar, né, de uma forma com uma biomecânica mais interessante, para você também não ter um impacto muito grande nas articulações. Me conta aqui embaixo, então, se você cometeu algum desses erros sem perceber, qual desses você vai mudar já na sua próxima caminhada. Se você conhece alguém que caminha, compartilha esse vídeo, né? Vamos ampliar nossa corrente do bem e deixa sua curtida no vídeo, porque ela é muito importante para mim. Até a próxima, tchau, tchau!